Eu estou no console JavaScript do Chrome e vou mostrar o operador de encadeamento opcional. Se você não sabe como chegar nesse console, aproveite no final do vídeo que nós temos uma playlist de JavaScript básico, onde nós ensinamos uma série de conceitos fundamentais de programação usando JavaScript e nós trabalhamos principalmente com esse console que fica disponível no Chrome. Eu venho nele e o que eu vou fazer aqui é criar uma array de objetos literais. Este array aqui. É um array com dois elementos, este objeto literal, este objeto literal. No final do nosso vídeo também, eu aponto para o nosso vídeo sobre objetos literais. Nós vamos aqui criar esse array e vamos entender como ele funciona. Eu tenho, então, cadastros. Cadastros é um array de dois elementos, o 0 e o 1. Cadastros de 0 é o elemento 0, cadastros de 1 é o elemento 1. Cadastro de 0 ponto nome é o nome, é por isso que é chamado um objeto literal. Ele tem aqui o nome e o endereço. E o endereço, por sua vez, e essa é a questão interessante, tem cidade e rua. Então eu posso utilizar cadastro 0.nome para Rodrigo. Se eu colocar 1, eu tenho Paulo. Se eu colocar 0.endereço, eu tenho o endereço de Rodrigo, com sua cidade e rua. Se eu colocar cadastros 1.endereço, eu tenho undefined. Não há nenhum problema, não foi preenchido o endereço de Paulo e num código, num programa, talvez ele simplesmente converta para string, ele teste, ele veja. Esse cadastro não tem endereço, então eu deixo vazio. O problema ocorre se eu tento acessar diretamente, por exemplo, a cidade. Cadastro 0.endereço.cidade é Porto Alegre. Cadastro 0.endereço.rua é Cristóvão. Tudo tranquilo. Agora, o cadastros 1, quando eu coloco, eu gero um erro. Por que eu gerei um erro? Por que ele não retornou, por hipótese, undefined? Porque, na verdade, eu tenho aqui cadastros 1. Ok, cadastros 1, lembrando, me retornou Paulo, um objeto literal com o nome Paulo. Cadastros 1.endereço me retornou undefined. E aí, o que ele está me dizendo o erro? Undefined não tem, o indefinido não tem uma propriedade rua. E isso é bem mais complexo de tratar do que vir o undefined. Vem o defined, ok, esse aqui não tem um valor definido e eu trato ele. Mas se tu acessou diretamente cadastros 1.endereço.rua, você gerou um erro no JavaScript. Então, o que se fazia antigamente? Se fazia algo do tipo, vamos colocar um if, e aqui dentro nós vamos testar se cadastros 1.endereço não é undefined. Se não é undefined, eu acesso cadastros 1.endereço.rua. Porque senão daria um erro. Bom, e é aqui que entra, então, finalmente, o nosso operador condicional. Em vez de ser ponto, ele é interrogação, ponto. É interrogação. Endereço existe? Então, cidade. E o que ele retorna? Ele retorna undefined. Ele não retorna um erro. Se endereço é undefined, ele retorna undefined. Se endereço existe, e é um objeto literal, ele retorna cidade. Então, com isso, nós simplificamos o nosso código, porque muitas vezes, num código típico, quando você está trabalhando com uma estrutura complexa e você tem que acessar objetos literais dentro de objetos literais, o que você tem que fazer? Ficar testando, esse existe, então vamos esse ponto, esse fulano, o endereço ponto cidade existe. Então, e se dentro da cidade tivesse o endereço ponto cidade ponto rua ou ponto CEP existe. E você tem que testar e testar e testar. Com o interrogação ponto, não. Você simplesmente pode colocar todo o encadeamento. Bom, vamos dizer que dentro da cidade tivesse bairro, e ele tivesse bairro... Não importa. Se algum deles é undefined, ele retorna undefined. Então, simplifica o nosso trabalho de programação. Quando estamos trabalhando e não temos certeza se endereço existe ou não, antigamente teríamos que testar antes de acessar a cidade. Agora podemos fazer assim e o nosso retorno vai ser undefined. Se bairro for undefined, ou se cidade for undefined, ou se endereço for undefined.
Bom, se você nunca trabalhou com objetos literais, pode ter sido um pouco confuso esse vídeo, mas nós temos aqui junto um vídeo sobre objetos literais e ainda a nossa playlist de JavaScript básico. E eu convido que você assista esses vídeos e também, claro, curta, inscreva-se, toque o sininho, enfim, faça tudo aquilo que os youtubers dizem que você deve fazer para nos ajudar.